Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer as correções do livro integrado das páginas 19 a 21 e 24 a 26, que traz como tema sinonímia e coesão e também encontro vocálico, que nesse caso são os ditongos, certinho? Então vai lá, pega lá o caderno ou o livro integrado, lápis com a ponta bem feitinha e uma borracha. Se acomoda direitinho em frente a uma mesa para ficar confortável e conseguir acompanhar todo o vídeo e entender direitinho, tá? Só lembrando, precisa fazer a correção, você dá pausa, apaga o seu, volta o vídeo um pouquinho e faz a correção. É muito importante a correção. É muito importante que você assista o vídeo com bastante atenção para tirar suas dúvidas. Você pode até primeiro assistir todo o vídeo sem estar mexendo no seu caderno, sem estar pausando. Você assiste todo o vídeo prestando bastante atenção. Depois, na segunda visualização, aí você vai fazendo, pausando, apagando a sua respostinha que estiver errada ou conferindo as suas respostas, porque assim fica melhor de você prestar atenção. Porque quando a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, não é legal, né? Então assiste, pausa, apaga no caderno, não é legal. Ou você assiste primeiro ele todinho, prestando bastante atenção, e aí depois você assiste novamente, pausando e fazendo as correções, tá? Vamos combinar assim? Você vai ver que é bem melhor e você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Então vamos lá. Vou esperar você pegar o material. Muito bem, vamos lá? Primeira atividade diz: leia o trecho de uma notícia sobre a presença de água na Lua. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície e ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita e poeirenta, mas é só cavar um pouco para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que há muito mais água enterrada no manto de nosso satélite natural do que imaginávamos. Aí na notícia da missão Apollo 11 sobre a possibilidade de água na Lua, não é isso? Então vamos lá. Sobre essa leitura, vamos aí fazer a interpretação. O que há em comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski? Temos que ler os dois e comparar, não é isso? E aí a gente vai ver aí o que ele fala, o que traz de comum esses dois textos. Com certeza vocês já leram e vão saber exatamente, vamos só verificar se deu certinho a sua resposta. Vamos lá? Tanto o poema quanto a notícia falam de água na Lua. Qual é a relação entre a Lua e a água em cada um dos textos? O poema descreve o reflexo da lua na água, né? Lembra lá que no poema tem o nome, tem a primeira frase e a segunda frase é como se fosse o reflexo da lua na água, não é isso? Já a notícia divulga um estudo sobre a existência de água na lua, né? A notícia é uma coisa séria, verdadeira, né? Não que o poema seja uma mentira, mas o poema é mais uma criação, uma arte, uma coisa, né, que ele quer te levar a refletir, a ver às vezes o lado bonito das coisas, enquanto que a notícia ela é séria e imparcial. Vamos lá? Releia o trecho da notícia e observe as palavras destacadas. A maneira como Buzz Aldrin, segundo o ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície, ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11
definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. Então, nós temos aí duas palavras, né? Uma palavra e uma expressão destacada nesse pequeno trecho. A qual superfície o texto se refere? Estava falando da superfície de quê? Da superfície da Lua, não era isso? E esse solo lunar? É a mesma coisa, né? Ele usou para esse solo lunar, ele usou essa expressão para evitar a repetição. B. Observe a definição da palavra superfície no dicionário. Com certeza vocês já leram. Nós temos aí alguns significados dessa palavra. Vou botar uma lupa aqui para ficar melhor para a gente ler, tá? Então vamos lá. Superfície, extensão de uma área limitada, a parte externa dos corpos, aparência, aspecto exterior, características diretamente observáveis, né? Temos aí algumas definições para esse termo, certinho? Vamos ver o que é que pede o livro. Qual é a acepção que melhor define a palavra superfície citada na notícia? Tá bem fácil, né? A número 1 é a mais adequada para o contexto da notícia, onde ele falava lá da superfície da Lua, né? A expressão solo lunar pode ser considerada equivalente à palavra superfície ou oposta à palavra superfície? A tia já até disse, né? É equivalente, ou seja, a mesma coisa. Ele evitou essa expressão para evitar a repetição. E eu só posso evitar a repetição usando a sinonímia ou pronomes, né? Coisas que tenham o mesmo significado ou significado bem parecido, para não mudar a ideia da frase ou a ideia do texto, não é isso? Letra D. Converse com os colegas e o professor e responda por que o autor do texto usou uma expressão equivalente para se referir à superfície da Lua. Como não estamos em sala, então você vai conversar aí em casa com o adulto, com alguém que esteja te acompanhando. Por que será? Né? Eu até já falei lá quando eu li o texto. Por que será que ele, ao invés de colocar superfície, ele usou lá a outra expressão? Né? Ele usou uma expressão equivalente. Ele usou solo lunar, não usou superfície. Nós já aprendemos por que a gente faz isso, não é? Para evitar a repetição da palavra superfície, para dar coesão ao texto, para que o texto fique melhor de ser lido, né? Observe esta frase retirada da notícia. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Desolação, desculpa, li errado. Magnífica desolação. Vamos continuar aí. Reescreva a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Você vai procurar uma palavra que tenha o mesmo significado que magnífica ou tenha um significado bem parecido, né? Eu vou colocar aqui um exemplo, mas você pode encontrar outras palavras, não tem problema. Eu coloquei assim: o astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma espantosa, como uma estupenda, como uma maravilhosa desolação. Você pode usar, eu coloquei 3 exemplos, você usa só um, tá bom? Você pode botar: o astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma espantosa desolação. Ou o astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma estupenda desolação. Ou a outra: o astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma maravilhosa desolação, tá? Você escolhe uma das 3 ou pode até procurar outras, não tem problema. Quarta, releia o trecho da notícia presente na questão 1, aquela lá que fala da presença da água na Lua. Que expressão pode ser usada para substituir a palavra Lua?
Vamos voltar lá, tá bom? Vou parar aqui um pouquinho pra gente voltar lá. Então, aquela questão lá tá falando desse trecho aqui, ó. Nós temos aqui a palavra lua, a maneira como Buzz Aldrin é segundo ser humano a pisar na lua. Vamos lá voltar, ver o que ele quer. É lá, só um minuto. Então, ele diz para você reler aquele trecho lá e substituir. Que expressão pode ser usada para substituir a palavra lua? Nós até já vimos um exemplo lá na aula de sinonímia, onde tem lá um pequeno trecho de uma notícia, onde primeiro ele usou lua, depois ele usou satélite da Terra, não foi isso? Lembra da notícia que a gente viu lá? Então é isso. Quem é a lua? É o satélite natural da Terra. Então, para substituir a palavra lua, eu posso usar a expressão satélite natural, tá bom? Agora vamos para o próximo tema, que é encontro vocálico. Vamos lá? Releia esse trecho do poema. Lembra o poema Ondas? Nós temos aí um pequeno trecho. Rosto de um gesto louco, que é o pouco que há de bondade no alto mar solto. Copie as palavras destacadas no texto. Nós temos aí duas palavras, louco e pouco. É só você pegar elas duas e copiar aqui, tá bom? Assim, louco, pouco. Que vogais aparecem juntas nessas palavras? O, U, não é isso? Aqui, ó, louco e aqui pouco. Vogais O, U. Separe as palavras em sílabas. Nós vamos separar louco, depois nós vamos separar pouco. Vamos lá? Louco. Tá vendo? Eu separo do jeito que eu falo. Louco. E agora pouco? Do mesmo jeito. Pouco. É correto dizer que, ao separar as palavras em sílabas, as duas palavras, as letras O e U, ficaram em uma mesma sílaba? Sim, não é isso? Foi exatamente isso que aconteceu. Aqui, olha, O e U ficaram juntinhos e aqui O e U também ficaram juntinhos. Vamos prosseguir? Leia um trecho de uma história da Rosinha, que faz parte da turma do Chico. Como fiquei gostando do Chico. Tem aí. Vamos botar um zoom para ficar melhor para vocês verem, tá bom? Olha aqui. Não parei mais de pensar naquele menino. Ai, ai. Rosinha, o que é isso na sua prova? Só tem corações. Quero uma explicação. Aí a outra vai dizer, está apaixonada. Então, nós vamos fazer a interpretação da historinha. Observe a fala da amiga da Rosinha. Tá apaixonada, né? Observa aí. Aqui, ó. Tá apaixonada. Segundo a ortografia, como a palavra em destaque deve ser escrita? Olha bem como que ela falou. Tá apaixonada, tá? E a gente sabe que a palavra correta é apaixonada, apaixonada. Tem um i que ela não colocou aqui, né? Ó, ela colocou só apaixonada, tá apaixonada. E a grafia é diferente. Então, a grafia ela deve ser feita assim, colocando o izinho aqui, ó. Apaixonada, tá? Porque na história em quadrinhos, ela foi grafada sem a letra i. Né? Essas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica tem alguns personagens que falam com uma forma que não é correto, né? Não é a forma de escrever, como Cebolinha que troca as letras, e tem essa mocinha aí que engole algumas letrinhas. Então a historinha tentou reproduzir o modo de falar da personagem. Ela tá escrita essa historinha, mas às vezes a gente assiste ela na TV. E aí o texto ele representou exatamente como ela fala, tá? Não é o correto. O correto é com o i. Aqui é a maneira que a personagem fala, tá?
Separe a palavra em sílabas. Nós vamos separar essa palavra aqui, ó. Apaixonada. Vamos lá? Apaixonada. Do jeitinho que a gente fala, a gente separa. Há encontro vocálico nessa palavra? Olha, tem sim, né? Facinho. Tem sim. As letras que formam o encontro vocálico estão em uma mesma sílaba? Sim, tá aqui elas, ó, ficaram na mesma sílaba. Muito bem, vamos continuar. O encontro vocálico da palavra apaixonada é formado pela vogal A por a semivogal I. Recebe esse nome porque é pronunciada com menos intensidade do que a vogal A, que a antecede. Em palavras com esse tipo de encontro vocálico, é comum o falante suprimir as semivogais na pronúncia. Você se lembra de outros exemplos? Gente, no caso de apaixonada, o I é chamado de semivogal, por quê? Porque quando a gente fala, ele quase não aparece, né? Ó, apaixonada. Ele quase não aparece o I, por isso ele é chamado de semivogal, porque ele fica quase despercebido. Vocês viram lá na outra questão que a fala da personagem passa quase que a gente não percebe que ela tá sem o I, tá? Então, sempre que o I e o U estiver no encontro vocálico, com o A, o O, eles vão ser chamados de semivogais, tá? Vamos prestar atenção que vocês vão ver que a pronúncia é bem baixinha. Assinale no quadro as palavras com encontro vocálico. Nós temos aqui algumas palavras e nós vamos destacar essas palavras que têm encontro vocálico. Mistério. Tem algum encontro vocálico? Tem sim, tá aqui, ó. I, O, não é isso? Então, passa um tracinho aí embaixo dela, ou circula, ou pinta, você que sabe. Baixa. Tem encontro vocálico? Tem sim, tá aqui, ó. Aí, baixa. Destaca ela também, tá? Olha aí. Colega. Tem? Não, né? Ó, colega. Não tem, então não mexe com ela. Sílaba. Tem? Também não, né? Torneira. Tem, não é isso? Nei. É I. Então, destaca ela também, tá? Última. Tem? Tem não, né? Deixa ela quietinha. Noite. Tem. Noi. Destaca ela. Violão. Tem? Tem sim. Então, destaca ela. Livro. Tem? Não, não tem. Então, não mexe com ela. Ouça atentamente a leitura dessas palavras feita pelo professor. Em qual delas você percebe a omissão da semivogal? Mistério, baixa, torneira, noite, violão. Qual? Baixa e torneira, não é isso? É aquele caso que a tia já disse. O I precedido de A. Então, ele é semivogal, ele vai ser pronunciado baixinho. E torneira, o I precedido de E, também sendo semivogal. Sai bem baixinho o som, tá? Vamos lá. Escreva o nome do que está representado nos desenhos. O que nós temos aqui? Um baú cheio de ouro. A gente chama isso de tesouro. Muito bem, nós temos aqui um encontro vocálico, não é isso? Isso aqui seria o quê? Uma caixa. Muito bem. E esse aqui seria uma fogueira. Prestem atenção que essas três palavras têm encontro. Ou, ai e uei. Uei, tá? Vamos lá. Estou morrendo de saudades. Até a próxima. Tchau, beijos.